Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui desenhando, né? Eu estou tentando desenhar aqui a região do Cáucaso. O que é o Cáucaso? Uma cadeia montanhosa que fica entre a Ásia, especificamente o Oriente Médio, e a Europa. E também é separada pelos mares Negro e o Lago Mar Cáspio. Então, essencialmente, é uma cadeia montanhosa, ao sul do qual fica o Oriente Médio, né? Turquia, Armênia e Irã, ao norte do qual fica a Europa, especificamente a Rússia, a leste do qual fica o Lago Mar Cáspio e a oeste o Mar Negro. É uma região crucial para a história humana, um dos braços que acabaram, uma das raízes, né, que acabaram dando origem aos proto-indo-europeus, veio do Cáucaso. Essa região do mundo foi crucial no desenvolvimento da humanidade, na história humana como um todo. Mas eu quero falar de algo mais recente. É uma região muito complicada, são mais de 100 idiomas, diversos grupos étnicos, linguísticos, religiosos, e historicamente, pelo menos no que tange aos últimos 1000 anos, foi um ponto de encontro e de confronto entre três povos. Os russos ao norte, os turcos a sudoeste e os persas a sudeste. Então, é um ponto de intersecção entre povos nativos do Cáucaso mesmo, né, os caucasianos, povo aborígene, e russos, impérios russo ao norte, e ao sul, persas e turcos. Esses povos lutam por pontos de influência nessa região há muitos séculos. E ao longo dos séculos, essas coisas, essas instâncias de poder têm variado. Com o fim da União Soviética, 3 repúblicas do Cáucaso se tornaram independentes. A Geórgia europeia, principalmente, né, embora tenha alguns terrenos na Ásia, a Armênia, 100% asiática, e o Azerbaijão, muito asiático, mas com o extremo nordeste na Europa. Então, 3 repúblicas caucasianas se tornaram independentes. Os Estados Unidos, em busca de pontos estratégicos e também de colocar pressão em cima tanto da Rússia quanto do Irã, começaram a intervir bem cedo nessa região. Por conta disso, a Geórgia acreditou que tinha a proteção americana e acabou perdendo a Abcásia e a Ossétia do Sul, que são nominalmente independentes, mas na prática são russas. A Armênia, ela conseguiu tomar do Azerbaijão Nagorno-Karabakh, mas graças a um traidor miserável, otanista, uma espécie de Temer local chamado Pashinyan, não só entregou Nagorno-Karabakh para os azeres, como ainda entregou territórios da própria Armênia da época da República Soviética. E ele faz isso e culpa a Rússia por ser um entreguista miserável, né? Já o Azerbaijão, cara, o Azerbaijão é um caso complicado, porque nos anos recentes, já faz mais de década, ele tem se aproximado muito da entidade sionista, do Estado ilegítimo. E não é raro que agentes da Mossad sejam encontrados em Baku, que é a capital principal cidade do país. E vejam só, coisas estranhas têm acontecido. Pouco depois de visitar o Azerbaijão, houve uma tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Quando ia visitar o Azerbaijão para inaugurar uma represa de uso comum entre os dois países, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, foi martirizado. E a Geórgia está passando por uma tentativa de revolução colorida. Já pegaram muitos americanos no meio dos rebeldes, que os caras moram nos Estados Unidos. O que está fazendo reclamando na Geórgia? E por onde esses rebeldes entraram? Adivinha? Pelo Azerbaijão. Então, o Azerbaijão é nitidamente o maior foco de instabilidade do Cáucaso.
o M6, os americanos e principalmente a Mossad têm operado no país e levado caos para todo o Oriente Médio e a Rússia. Perfeito? Só para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando, a Geórgia, por exemplo, há boatos antigos de que laboratórios com pesquisas moralmente muito questionáveis relativas a doenças étnicas, né, geneticamente preparadas para povos específicos, têm sido desenvolvidos lá, têm sido operados lá. São boatos antigos e, eram boatos, né? A Federação Russa conseguiu uma série de documentos provando que muitos laboratórios da Geórgia operam para fabricar armas biológicas. Era de se esperar que esses caras tivessem entrado na Geórgia pela Turquia, membro da OTAN, mas ao que tudo indica não foi necessariamente pela Turquia. O Azerbaijão é o ponto de confluência entre o espécie de movimento passe livre, né, golpistas georgianos, esses laboratórios também na Geórgia, mas de propriedade dos Estados Unidos, de países europeus, instabilidade no norte do Irã, instabilidade na Turquia, os problemas enfrentados pela Armênia, que de repente, graças ao Pashinyan, se tornou um cachorrinho fraudiqueiro da OTAN, e acontecimentos, digamos, trágicos no Cáucaso Russo, inclusive muito antigos, porque o Daguestão é vizinho do Azerbaijão e foi um polo de instabilidade, acabou chegando na Chechênia e na Ingushétia por ocasião dos ataques de Beslan. O ataque teve na cidade, no bairro russo, né, de Crocus, mais recentemente, o ataque terrorista, que causou o desvivamento, né, de mais de 100 pessoas, foi creditado a tajiques que se organizaram na Turquia, mas não foi pela Turquia que eles entraram na Rússia. Adivinha por qual país eles entraram? Azerbaijão. Então o Azerbaijão é um problema a ser resolvido, porque o Cáucaso inteiro é um problema. A Armênia é um problema muito grande para a Turquia. O Azerbaijão está se tornando um problema grande para todo mundo, mas recentemente, por causa do martírio de Ebrahim Raisi, se tornou um problema enorme para o Irã. A Geórgia, graças à presidenta francesa, como é que coloca a presidenta do país? É uma mulher nascida na França. Bom, nós tivemos um praticamente nascido no Líbano, né? Você não pode falar muito, não. Mas o fato é que a presidenta da Geórgia é um foco de instabilidade no país. E eu estava refletindo aqui, a atual Terceira Guerra Mundial em curso, e que vai piorar, escreva o que eu estou dizendo, tem dois frontes, um na Ucrânia, outro no Oriente Médio, em torno do Estado ilegítimo. O fronte ucraniano está para ser resolvido, né? Na noite passada, os russos desviveram 1.400 soldados. Então, depois que o mandato do Zelensky se encerrou oficialmente, então ele é um governante legítimo, a Rússia resolveu apertar muito o acelerador e fazer o bambu gemer na Ucrânia com muito mais ênfase. Uma maneira de você equalizar esses dois frontes de batalha é unificar eles em torno de interesses comuns. E para evitar que o Cáucaso se torne um foco de instabilidade, a melhor solução é voltar às condições da União Soviética. Ou seja, a melhor e talvez a única solução é que a Rússia anexe não só a Armênia, antes que os turcos façam algo horrível, como também o Azerbaijão, antes que os iranianos exerçam sua vingança justa. E para terminar de resolver todos os problemas, anexe também a Geórgia. Eu creio que isso vai acabar acontecendo, para ser honesto com vocês. O Cáucaso é uma espécie de Balcãs eurasiano. E às vezes a melhor maneira de evitar a guerra é fazê-la preventivamente.